Na unidade de Citologia Vegetal, nesta terceira aula, nós vamos falar um pouco sobre a formação da parede celular primária. Nesta imagem, nós podemos observar um corte anatômico transversal, corte à mão livre. Nós observamos células de parede muito finas e células de parede mais espessa, mais grossa. Bom, pela imagem nós podemos observar que existem tipos de parede celular. E aqui nós já podemos ver a parede celular primária. Ela é delgada, ela é fina e é composta de celulose. A parede celular secundária é uma parede, como nós podemos observar, mais espessa, mais grossa e conta com a presença da lignina. Unindo a parede celular, tanto primária como secundária, nós temos a lamela média, que é formada de pectato de cálcio e magnésio, e ela é um cimento unindo as células vegetais umas às outras. Ela está presente tanto unindo as células de parede secundária, como unindo as células de parede primária, mas ela é mais visível nas células de parede secundária. Nós podemos observar que as células de parede primária tem a parede fina, delgada. O espaço delimitado pela parede nós chamamos de lúmen. Então, o lúmen de uma célula de parede primária ele é amplo. E estas células de parede primária geralmente têm o protoplasto vivo. O protoplasto é a parte viva da célula. Já as células de parede secundária, elas têm a parede espessa, grossa. Consequentemente, o lúmen é bem reduzido, o lúmen é o espaço delimitado pela parede, e esse lúmen se reduz tanto que no final a célula morre. Então essas células geralmente elas não têm protoplasto. Nós vamos falar nesta aula então sobre a formação da parede celular primária, que é composta de celulose, hemicelulose, pectina e proteína estrutural. A parede celular primária ela se forma quando a célula no final do processo de divisão celular. Então aqui nós temos um esquema de uma célula vegetal, a gente nota a parede celular primária, aqui está representada a lamela média por esta linha amarela, né? A gente pode observar o núcleo, o complexo de Golgi com as vesículas, os campos primários de pontuação, que nós vamos falar mais à frente, são interrupções na deposição da parede primária, e aqui a gente observa a parede celular. Quando esta célula vai entrar em divisão, todos os componentes celulares do protoplasto se duplicam. Aqui não estão todos os componentes representados, só os que estarão envolvidos na formação da parede da lamela média e da parede celular primária. Então, na primeira etapa, ocorre a duplicação de todos os componentes vivos, de todas as organelas do protoplasto. Logo em seguida, essas organelas migram para os polos opostos da célula. E o complexo de Golgi começa uma intensa produção, aqui como nós estamos vendo o complexo de Golgi, começa uma intensa produção de vesículas. Essas vesículas vão sendo transportadas até a região mediana da célula. Na etapa posterior, essas vesículas começam a formar a lamela média, que essas vesículas estão repletas de pectato de cálcio e magnésio. Então aqui em amarelo começa a se formar a lamela média. Nesta etapa a membrana plasmática já começa também a se separar, as células já começam a se dividir pela membrana plasmática e a lamela média é formada. E no processo final, por sobre a lamela média já formada, essa célula deposita
as microfibrilas de celulose e a matriz de polissacarídeos, formando a parede primária deste lado, delimitando esta célula, e do outro lado da lamela média, a outra célula também secreta a parede primária por sobre a lamela média. No final, nós temos parede primária de um lado, lamela média do meio, parede primária do outro, como é mostrado aqui no detalhe. Lamela média, parede primária de uma célula, parede primária de outra célula. Nesta imagem, nós podemos observar com mais detalhe duas células, a célula A e a célula B, e aqui a junção entre essas duas células, onde nós observamos a parede primária da célula a parede primária da célula B e no meio a lamela média. Então nós observamos que aqui nós temos a membrana plasmática da célula a celulose, os bastões de celulose, representado por esses bastões verdes, a hemicelulose, representado por essas linhas amarelas, e nós temos também a pectina, representada por essas linhas roxas. E aqui no centro, a lamela média. Do lado de cá, toda essa estrutura na parede celular da célula B se repete, como nós vemos aqui na célula A, e a lamela média está unindo a parede das duas células. Aqui nesta microscopia eletrônica de transmissão, nós podemos observar o vacúolo, aqui uma mitocôndria, e aqui está a célula B e aqui a célula A, onde a gente observa também o citoplasma, o cloroplasto, né, nessa célula A. Notem que entre a célula A e a célula B, há a parede celular da célula A, aqui, a parede celular da célula B e entre as duas a lamela média, que nós observamos aqui na letra B em maior aumento, a gente observa a lamela média unindo a parede celular da célula A e a parede celular da célula B, quer dizer, o inverso, né? A parede celular da célula A aqui e a parede celular da célula B, nesse caso, sendo unidas pela lamela média. A lamela média, como eu disse anteriormente, ela é melhor visualizada nas células de parede secundária, como a gente observa nesse esquema, que por transparência a gente vê a parede secundária mais transparente. E a função da lamela média é unir as células vegetais. Essa tabela apresenta os componentes da parede celular primária. Nós temos a celulose, na forma de microfibrilas de 1,4 beta-D-glucanos, cerca de 30% da parede é formada por celulose, a matriz de polissacarídeos com pectinas de várias classes e hemicelulose de várias classes, que juntas formam as pectinas 30% e a hemicelulose 30% do teor da parede celular primária. Ela tem também um alto teor de água, isso é muito interessante. A parede celular primária, ela tem um alto teor de água e também as proteínas estruturais. Então, as microfibrilas são formadas por polímeros de glicose. Como se formam essas microfibrilas de celulose? As microfibrilas de celulose são formadas na membrana plasmática. Então, aqui nós temos um esquema da célula vegetal mostrando a membrana plasmática, a camada bilipídica, e nessa membrana plasmática nós temos esses complexos de proteína, que são chamados de complexos celulose-sintase, as Roseta, onde a gente observa que essas proteínas têm a capacidade de retirar a glicose do citoplasma e ligar estas moléculas de glicose umas nas outras por ligações beta-1,4, formando as microfibrilas. E assim que essas microfibrilas são formadas, como a gente vê, elas são lançadas para fora da membrana plasmática e vão se entrelaçando. Mas como eu disse anteriormente, as microfibrilas de celulose estão imersas em uma matriz de polissacarídeos. Então os complexos celulose-sintase formam as microfibrilas de celulose. E quem forma a matriz de polissacarídeos? A matriz de polissacarídeos, que é composta de pectinas, várias classes, e hemiceluloses, várias classes de hemicelulose, e as proteínas estruturais, ela é formada pelo complexo de Golgi, como mostra aqui o esquema.
Então, o complexo de Golgi em 1 ele está sintetizando a matriz de polissacarídeo, as hemiceluloses e as pectinas. Essas hemiceluloses e pectinas são empacotadas em vesículas e transportadas até a membrana plasmática. Ao chegar na membrana plasmática, essas vesículas se fundem à membrana plasmática, lançando sobre as microfibrilas de celulose a matriz de polissacarídeos. Eu chamo a atenção para vocês que nós estamos representando aqui tanto as microfibrilas de celulose como as pectinas e as hemiceluloses por essas linhas coloridas. Mas isso são estruturas químicas que, ao entrar em contato umas com as outras, estabelecem ligações químicas e arranjos tão ordenados que torna a parede celular uma estrutura coesa. Bom, eu fiz essa imagem para detalhar melhor as estruturas químicas. Aqui nós vemos as arabinanas, que é uma classe de pectina, as homogalacturononas, que é outra classe de pectina, a hemicelulose aqui representada, um polímero, né? Várias unidades dessa, e as hemiceluloses, algumas classes também representadas. Então, todos esses compostos químicos estabelecem interações e ligações químicas, formando essa estrutura que é a parede celular primária. A água, a entrada de água na célula vegetal, essa água vai para o vacúolo se torna túrgido e ele começa a pressionar a parede celular da célula vegetal em crescimento, da célula de parede primária. Se a gente aumentar essa célula vegetal que está em crescimento, fizer um zoom na parede celular, nós vamos perceber que existem proteínas estruturais, as expansinas, que elas têm a capacidade de afrouxar as ligações das microfibrilas de celulose, que estão representadas por esses tubos, com as hemiceluloses e as pectinas. Então, afrouxando essas ligações, quando essas ligações são afrouxadas, junto com a pressão de turgor do vacúolo, a parede celular se expande. Além disso, nós temos a presença de glucanases, que são enzimas induzidas pela presença do hormônio auxina, que é um hormônio de crescimento, que também auxilia no afrouxamento dessas ligações entre as microfibrilas de celulose e as hemiceluloses e pectinas. Então, dois componentes muito importantes, a presença das expansinas, das glucanases e a presença de água, que vai tornar o vacúolo túrgido, pressionando a parede celular e fazendo com que haja a distensão das microfibrilas de celulose. Por isso a água é tão importante no cultivo das plantas. Sem a água, as plantas não crescem. Outra observação interessante em relação à deposição de microfibrila de celulose é em relação ao formato das células vegetais. Vocês devem ter observado que nós temos células arredondadas e temos também células alongadas. Então, se a gente observa um corte anatômico, a gente vê células mais alongadas e células mais arredondadas, isodiamétricas, e células mais alongadas. Isso aqui está diretamente relacionado ao padrão de deposição das microfibrilas de celulose durante a formação da parede celular. Se as microfibrilas de celulose são orientadas aleatoriamente, como nós vimos aqui, a célula cresce em todas as direções. Então, quando o vacúolo se enche de água, ele exerce pressão em todas as direções e a gente tem, então, a formação de células isodiamétricas. Porém, se a deposição de microfibrilas de celulose são orientadas no sentido transversal, quando o vacúolo exerce a pressão, ele vai encontrar uma pressão contrária dessas microfibrilas de celulose. E a tendência é a célula crescer de forma alongada, como a gente observa nessa imagem, as células mais alongadas do tecido. Então, o padrão de deposição das microfibrilas, o arranjo das microfibrilas, está diretamente relacionado à forma da célula. A parede celular, ela é depositada em toda a extensão da célula.
Porém, em alguns pontos, não há a deposição da parede celular. Ocorrem interrupções na deposição de parede celular, que nós chamamos de campo primário de pontuação ou campos primários de pontuação. Então, durante a formação da parede primária, em algumas de suas porções ocorre menor deposição de microfibrilas de celulose, formando pequenas depressões denominados campos de pontuação ou campos de pontuação primária, ou campos primários de pontuação. Esses campos primários de pontuação, eles permitem a comunicação célula a célula. É importante nós lembrarmos que as células não apresentam um sistema circulatório como os animais. Então, a comunicação é feita de célula a célula. Se nós observarmos um agrupamento de células e fizermos um corte transversal, nós vamos ver que existem vários campos primários de pontuação. Se a gente dá um aumento, uma visualização aumentada de um campo primário de pontuação, nós vamos ver que a membrana plasmática e o retículo endoplasmático da célula A, da célula que está desse lado A, ele se conecta ao retículo endoplasmático e à membrana plasmática da célula que está no campo B, conectando as células umas às outras. Então esta é a função, a importância dos campos primários dos campos primários de pontuação, permitir a comunicação célula a célula no corpo do vegetal. Nessa microscopia eletrônica de transmissão, aqui nós temos uma célula A e desse lado uma célula B. A gente observa a parede celular, né? Aqui é o vacúolo que está empurrando aqui o citoplasma para essa região periférica da célula, tanto na célula B como na célula A. Aqui a gente vê um cloroplasto. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa região da célula, onde a gente observa os campos primários de pontuação com os plasmodesmos. Aqui na letra B a gente vê isso melhor. Vejam bem, a parede celular das duas células está aqui e aqui há uma interrupção. A interrupção na deposição de parede constitui o campo primário de pontuação. E aqui a gente nota o plasmodesmo passando pelo campo primário de pontuação. É esse plasmodesmo que permite a comunicação dessa célula B com a célula A e vice-versa. Além disso, o desenvolvimento celular pode mudar a arquitetura da parede celular, produzindo as mais variadas formas de célula. Células estreladas, células papilosas, células em forma de tubo. Então, os vários formatos das células estão relacionados à deposição da parede celular.